Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José Especial, hoje com um tema muito importante e que é um verdadeiro tabu, porque ele vai falar de poder, de um poder muito grande que entra nas nossas casas, atua sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa família, os nossos pais e avós, enfim, atua em relação à opinião pública da sociedade, manipula politicamente uma série de conceitos, de personagens, de comportamentos, e quando eles fazem isso, eles atuam politicamente para que na área econômica haja algum tipo de efeito prático. Isso não é uma novidade para os tempos atuais, porque desde que o mundo é mundo, a comunicação sempre foi uma ferramenta estratégica. Informação é poder. A informação gera a ação, como diria Hegel, e a desinformação gera a conformação. Isso se aplica no nosso cotidiano, na nossa vida individual. Se você está doente e não é informado que tem uma doença, você não vai tratar da doença, você fica conformado, tua vida vai seguir ali. Mas quando você tem essa informação, você vai agir em direção a curar aquela doença. Do mesmo modo são as sociedades. Se nós não sabemos como nós somos tratados, como funcionam as estruturas de poder, nós não conseguimos combater todos os males que saem delas, né? Como diria o barão von Bismarck, se os homens soubessem como são feitas as salsichas e as leis, os homens não as comeria e nem as respeitaria. Pois bem, se nós todos soubéssemos como foram criadas essas estruturas de comunicação e a quem elas servem, nós jamais teríamos um televisor na nossa casa. Pois bem, então eu vou falar com vocês de vários assuntos, como é que isso influencia na nossa realidade, como é que isso se conecta com Bolsonaro e o que a gente pode ver daqui para frente nesse ano eleitoral, qual tipo de influência que a gente poderá ver. Pois bem, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever, a opinar aqui no nosso portal, mandando seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, enfim, conhecer os nossos outros vídeos também e compartilhá-los. O joinha é fundamental, eu peço para todos vocês darem joinha agora, tá bom? Gente, vou começar aqui com uma cena, depois eu entro em questões objetivas. Em 1989, nós tivemos uma manipulação eleitoral aqui no Brasil. A eleição foi muito disputada, a tendência era que depois de um longo período de ditadura, o povo brasileiro escolhesse alguém que representasse uma oposição àquela situação toda. E nós tínhamos dois candidatos de esquerda ali, o Brizola e o Lula. Para o segundo turno, para combater ali o candidato que surgiu com uma novidade no meio dessa história, o Collor de Mello, passou o Lula para enfrentar o Collor. E havia um grande receio das estruturas neo-escravocratas de então que o Brasil pudesse ter algum tipo de enfrentamento a várias estruturas extremamente favoráveis a uma concentração de renda, privilégios de grupos, enfim, e sobretudo de grupos como os meios de comunicação. E aí eles não quiseram arriscar, eles fizeram tudo para que aquele processo eleitoral, a primeira eleição presidencial que o Brasil estava vencendo depois da ditadura militar, que essa eleição não possibilitasse a mínima mudança aqui no nosso país. E, portanto, eles fizeram uma tramóia, um trambique, eles entraram de uma forma direta na opinião pública do povo brasileiro e fez uma alteração do resultado. O Boni, nessa entrevista aqui, ele confessa porque é um assunto, esse aqui é o Boni, José Bonifácio Sobrinho, que nasceu junto com a Rede Globo de televisão, ele confessa que eles ajudaram a manipular. Ele tenta justificar, mas não tem justificativa, porque isso foi um crime contra o nosso país. Essa foi interferência direta. E você pensa que isso já acabou? Não. Simplesmente eles vão aperfeiçoando a interferência na vida política. Mas vamos ver a confissão aqui do José Bonifácio Sobrinho, desse momento terrível da história brasileira. Vamos lá. A coisa que ocorreu é que o Collor foi preparado para aquele debate e eu fui o responsável por essa preparação. Havia um confronto do bom moço, bonitão até o nosso Collor, e ali eu dei um jeito na gravata dele, soltei a gravata dele, despenteei o Collor, joguei umas gotinhas de glicerina, ele ficou um pouquinho suado para fazer aquele enfrentamento com o Lula, que era na verdade, o sapo popular, né? Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho.
E ele era defensor do Collor, não por uma questão de ideologia. Ele realmente acreditava no Collor. Acho que todos nós acreditávamos no Collor. Gente, eu acreditava o raio que o parta, né? Quem é o senhor Roberto Marinho no meio dessa história, né? O senhor Roberto Marinho, nesse momento aí, ele estava apenas reproduzindo aquilo que ele já tinha feito ao longo da sua vida, desde o nascedouro. Vamos lembrar que a Rede Globo de televisão surgiu em 1965, logo após a implementação da ditadura militar aqui no nosso país. E a ditadura e as ditaduras que começaram a surgir na América Latina inteira estavam sendo gestadas de fora para dentro. Os Estados Unidos da América estavam estimulando e patrocinando golpes em todos os países e colocando seus lacaios, os seus títeres, os seus representantes para cuidar dos interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina de uma maneira geral. E era necessário ter uma ferramenta de alienação, uma ferramenta de divertimento e de distração da sociedade, com uma espécie de controle de informação. Afinal, a informação gera ação. Então, esse tipo de ferramenta foi ocupada na América Latina por todo tipo de empresário gangsteriano. Gente, o perfil dessa gente não é muito diferente dos que se ocuparam de meios de comunicação aqui no Brasil, não. Normalmente empresários de vários setores na América Latina inteira, Colômbia, Equador, México, Argentina, Venezuela, todos esses países, eles começaram a ter estruturas de comunicação patrocinadas por empresas norte-americanas, atendendo o Departamento de Estado norte-americano, com equipamentos norte-americanos. Eu vou falar daqui a pouco como é que o Roberto Marinho ele se associa aos norte-americanos para servir aqui como uma ferramenta de controle da opinião pública aqui no nosso país. Tem um documentário da BBC chamado Cidadão Kane, né, O Poder do Cidadão Kane. Eu vou colocar aqui para vocês, eu não tenho o título aqui original. Eu peguei aqui um documentário que fala exatamente de como Roberto Marinho, desde o começo da ditadura, ele estava junto com toda essa estrutura, conspirando contra o Estado de Direito, enfim. Então, quando acontece aquele episódio com o Lula e o Collor mais à frente, foi apenas uma sequência do comportamento que ele teve ao longo da vida dele inteira. Vamos lembrar que depois do golpe de 64, a família Marinho, que o Roberto Marinho tinha um jornal, eles fizeram durante 17 anos homenagens à ditadura militar. O Jornal Nacional, em dado momento, fez um meia-culpa dizendo que eles cometeram um erro editorial como se fosse um erro cometido apenas em 64. Não, eles apoiaram toda a ditadura militar e depois, no processo de redemocratização, eles ainda continuaram a conspirar, continuaram a agir para que não houvesse mudança no nosso país e por isso que eles embarcaram e criaram e nutriram a candidatura de Collor de Mello. Mas vamos pegar aqui um trecho desse documentário que vou disponibilizar para vocês. Vamos lá. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição... Olha, esse aí foi o Armando Falcão, ele foi ministro da Justiça. Ali embaixo não dá para ler direito, está assim, Minister of Justice, porque o documentário é em inglês, né? Ele está sendo aqui traduzido, mas ele é da BBC. E o Armando Falcão, ministro da Justiça da ditadura, vai falar do Roberto Marinho. Vamos ver se dá para pegar aqui. De apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele se considere... Então, gente, eu vou disponibilizar esse documentário para vocês, mas ele é autoexplicativo, né? Eu fiquei muito indignado quando eu vi esse livro aqui da Globo, né, falando de 50 anos do Jornal Nacional, que simplesmente eles ignoram a ditadura. Eles falam de ditadura como se fosse uma coisa que prejudicou a Globo, quando na verdade ela era parte desse sistema da ditadura. A família ficou endinheirada, o grupo ficou um grupo absolutamente empoderado economicamente, porque fez negócio durante toda a ditadura militar. Se vocês quiserem saber mais da trajetória disso tudo que eu estou falando, vocês peguem esse livro aqui do Paulo Henrique Amorim,
o quarto poder, que ele conta aqui, gente, todo tipo de falcatrua, todo tipo de tráfico de influência, todo tipo de sabotagem, inclusive das eleições de 1989, das eleições aqui no Rio de Janeiro para o governo do Estado, uma sabotagem que foi feita contra o candidato Leonel Brizola, que foi desvendada, inclusive, pelo Paulo Henrique Amorim, que denunciou a tramóia que estava tendo, um desvio de votos, a contagem de votos, e naquela época o sistema era muito mais precário, né? Embora o Brizola, olha que pecado horrível, né? O Brizola tenha tido uma avalanche de votos, mesmo assim a Rede Globo estava dando como vitorioso o Moreira Franco. A fraude foi descoberta e essa situação, enfim, gerou meia-culpa tímida muito tempo depois, mas não foi o suficiente para apagar essa trajetória golpista da televisão até hoje. Até hoje, eles continuam a conspirar. Mesmo antes de Collor, eles ajudaram o Sarney, o engodo que foi a eleição de 1986, que elegeu todos os governadores alinhados com o Sarney, que eram egresso da ditadura. 4/5 do parlamento brasileiro, que foi o parlamento constituinte, foi composto também de aliados de Sarney. Portanto, a nossa Constituição Federal ela teve essa situação ambígua. 4/5 eram os precursores do Centrão de hoje e 1/5 de deputados de esquerda, deputados que se ocuparam ali dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º da nossa Constituição, enquanto o restante foi fazer negócio. A nossa Constituição virou a Constituição que protegeu os direitos econômicos de uma maneira visceral e deixou uma série de direitos e garantias fundamentais apenas como indicativos, direitos que não poderiam ser resvalados, direitos que não poderiam ser suprimidos, mas também de direitos que não foram implementados. E hoje, o que a gente pode esperar desse cenário todo? Muitas pessoas que seguem o Bolsonaro acreditam que as organizações Globo são contra Bolsonaro. Eles não conhecem a história, porque quando um veículo de comunicação está contra alguém, eles destroem essa pessoa. Eles têm métodos, têm mecanismos. Se eles fazem isso usando toda a rede de tentáculos que eles têm, eles destroem qualquer pessoa. Eles só não ajudaram a ter o impeachment de Bolsonaro porque Bolsonaro é útil para esses interesses neo-escravocratas que está entregando o nosso país. E os bolsonaristas acham que, em função de uma briga tópica, quando eles mexem numa rachadinha, quando eles pegam a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, de uma ex-esposa de Bolsonaro, que isso pode culminar no impeachment. Gente, a omissão é criminosa, a omissão é científica. Do mesmo modo que eles operaram de uma forma direta, eles também operam de forma indireta, na medida que eles não mostram os crimes de Bolsonaro. O Bolsonaro passou por uma pandemia aqui no nosso país, atuando contra o povo brasileiro, e ainda está no poder. Um país com mais de 600 milhões, mais de 650, 670 mil mortos, além dos sequelados, das pessoas que passaram pânico, das pessoas que morreram depois, enfim. E ele está no poder ainda e continua a falar contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, e as televisões não repercutem. Gente, o Bolsonaro passou o dia todo ontem falando frases conspiratórias ilegais contra a Constituição, crimes de responsabilidade, e não saiu uma vírgula no Jornal Nacional. Eles se ocupam com um vereador trambiqueiro, com um vereador acusado de crimes sexuais, colocam isso no Fantástico, isso vira pauta, e o presidente da República, que conspira contra a nação, que ataca o Supremo Tribunal Federal, que ameaça o ministro Alexandre de Moraes, que conspira contra o processo eleitoral desse ano, que se coloca numa condição de ser o líder de violências aqui no nosso país, isso não é colocado pelos meios de comunicação, e eu garanto a vocês que não é por acaso. E tudo isso visa manter o status quo aqui no nosso país, manter todo tipo de entrega que eles não conseguiram fazer aceleradamente em outros governos, no governo Bolsonaro. O queridinho desse governo da Globo é Paulo Guedes, que foi inclusive o mentor, né, tentou articular ali uma aliança logo no começo entre Bolsonaro e os marinhos. Algo não deu certo, mas os marinhos não estão ligando, porque eles passaram por vários governos, a ditadura militar, todos os outros presidentes, eles sabem que o Bolsonaro vai ser chupado e vai ser jogado na lata do lixo, e os seus interesses vão passar. Claro que se eles pudessem garantir mais 4 anos desse personagem à frente do nosso país, para eles os negócios seriam muito bem encaminhados, seriam de bom tamanho. E para desmistificar que a empresa não está mal das pernas, que eles estão lucrando sempre, a gente vê no jornal aqui Valor Econômico essa notícia que saiu ontem aqui, ó. Eu estou compartilhando com vocês. O fato é,
Receita da Globo alcança 14 bilhões e 400 milhões de reais em 2021. Eles tiveram um crescimento da receita. Com todo esse discurso do Bolsonaro, que acabou a mamata, não está mandando verba. Gente, está mandando sim, porque a empresa é muito grande, ela tem uma série de tentáculos, como eu disse para vocês. E não deixaram de apresentar comerciais na rede, porque eles não são idiotas. O Poder sabe que a empresa que tem a maior capilaridade é a Globo. Eles não podem simplesmente suprimir comerciais, inclusive merchandising direto. Uma série de matérias que aparecem na televisão que são remuneradas e que a gente não tem conhecimento. Uma série de falas que tem, de repente, em algumas novelas, alguns documentários, algumas coberturas jornalísticas que também são quantificadas e são remuneradas. Sem falar nas inserções também pelas redes sociais. É, portanto, gente, uma ação ideológica que tem uma finalidade comercial o tempo todo e muita gente ligada ao bolsonarismo acha que isso é uma mera fantasia. Pois bem, para não ficar só no Brasil, a gente não achar que o problema dos nossos demônios são aqui, vamos lembrar que esse aqui é o senhor Roberto Marinho, de terno escuro, e do lado dele o senhor Joe Wallach, que foi mandado pelo grupo Time Life aqui para o Brasil, sem saber falar português, sem saber falar espanhol. Ele se comunicava muito mal, a gente não sabe como é que ele se comunicava. Essa informação está, inclusive, lá no Departamento de Documentos da TV Globo, né? E o Joe Wallach veio para o Brasil para cuidar do dinheiro dos norte-americanos em 1965. Puseram uma grana preta aqui, ele virou sócio do Roberto Marinho. A legislação da época não permitia que uma empresa de comunicação fosse de propriedade de um estrangeiro. O que eles fizeram? O senhor Joe Wallach se naturalizou brasileiro. E, depois de muitos anos aqui no Brasil, voltou para os Estados Unidos, depois de ter cumprido a sua missão, e se naturalizou, quer dizer, anulou a naturalização aqui do Brasil e voltou a ser um cidadão norte-americano. Isso aqui é a foto com o Roberto Marinho, isso aqui é uma foto com o José Bonifácio Sobrinho, aquele que a gente apresentou aqui no começo do nosso papo, né? Mas tem mais gente espalhadas, né? Quando eu falei para vocês do perfil de donos de veículos de comunicação, essa aqui é a senhora Ernestina Herrera, da Argentina, a matriarca lá do grupo El Clarín. O marido dela morreu e o El Clarín foi fundado na Argentina com dinheiro de muitos refugiados nazistas alemães que criaram esse jornal de extrema direita, que inclusive ajudou a derrubar Perón na Argentina. Depois o patriarca morre e essa senhora passa a ser a dona do grupo. Ela foi considerada a mulher mais rica das Américas nessas últimas décadas, andando sempre com joias, muita opulência. E aqui ela está numa foto com o Jorge Rafael Videla, ditador da Argentina, um desses que foi colocado no poder e precisava também de um veículo de comunicação para dar suporte à alienação do povo argentino, a sufocar, inclusive, a ditadura, quer dizer, as informações que a ditadura estava fazendo contra o povo argentino, como fez no Brasil, como fez no Uruguai, fez no Paraguai, na Venezuela, Colômbia, Peru, todos os países onde nós tivemos ditaduras para cima e para baixo. Essa senhora, para vocês terem uma ideia da criatura, ela aqui num colar cheio de joias, de brilhantes, enfim, ela foi acusada de ter comprado, ou de ter ganhado de presente, duas crianças, né, um casal, menino e menina, que foi encomendado junto ao Jorge Rafael Videla, que pegou duas crianças de um casal de argentinos que foi torturado e foi morto. As crianças muito pequenininhas foram doadas para essa senhora que criou como se fossem seus filhos. Os filhos se recusaram a fazer DNA muito tempo depois, aí são coisas que só os caprichos da humanidade podem explicar, né? Mas fato é que essa senhora, mais à frente, durante a ditadura argentina, ela se apropriou, ela conseguiu, através do tráfico de influência, comprar a empresa principal de papel na Argentina, que ficou partilhada entre o jornal El Clarín, La Nación e La Razón. E até hoje o jornal El Clarín ainda é dono de 49% da principal empresa de papel para jornais na Argentina. A história, gente, quando é remexida dessa gente toda, é uma história que não deixa ninguém em pé em relação a aspectos morais e aspectos éticos. Então, o que a gente pode esperar no final da história para esse ano de 2022? Muita calma nessa hora,
porque a manipulação continua 24 horas por dia. O Bolsonaro está sendo poupado, o Bolsonaro, na medida que ele é poupado, ele não mexe com Paulo Guedes, e se ele não mexe com Paulo Guedes, os interesses econômicos desses neo-escravocratas continuam para cima e para baixo. Os bolsonaristas, eles ficam, às vezes, achando que esses arrobos do Bolsonaro de caçar a concessão da Rede Globo, isso pode fazer algum sentido, que eles podem perder a concessão. Ou é gente muito ignorante, gente muito mal informada, porque a Constituição Federal, eu separei aqui, até grifei, no nosso artigo 223, acho que está dando para ver aqui, deixa eu ver se dá para colocar, diz que a concessão de meios de comunicação no Brasil, ela só pode sofrer uma não revogação, não pode ser renovada novamente, a concessão, por 2/5 do pronunciamento da Câmara, por voto nominal, ou seja, cada deputado tem que dizer que está votando contra e por quê, a renovação, e 2/5 também do Senado. E isso ainda tem que ser pautado pelo presidente da casa. Agora, vocês imaginam se um Arthur Lira ia pautar concessão de TV, uma TV poderosa como a Globo, que tem uma série de deputados que são sócios de senadores, governadores. É uma estrutura tentacular. E se eles vão querer ficar brigando uns com os outros, se pode caçar uma emissora aqui, porque daqui a pouco pode caçar outra também. E mais, depois de passar por tudo isso, ainda tem o Poder Judiciário, porque para caçar uma concessão, ou para não renovar, tem que ter motivos jurídicos, motivos fiscais. Se não tem motivo, não tem poder político e não tem vontade política, nunca que vamos ter uma revogação de uma concessão de uma estrutura como essa, que é tentacular e atua 24 horas contra o povo e a favor de grupos econômicos muito estreitos. Gente, o papo ficou um pouquinho mais longo do que o nosso tradicional. Espero ter jogado uma série de informações, como eu disse para vocês aqui. A questão não é pessoal. A questão é que a estrutura, tanto aqui no nosso país como em outros países, atua para formatar o povo brasileiro, o povo de uma maneira geral, alienar, não levar os fatos que estão acontecendo, porque a educação, o conhecimento, a informação atua contra os interesses desses grupos. Então, eles vão tentar manter sempre o povo numa espécie de big brothização das nossas mentes e dos nossos corações. Novelas, entretenimento, mentira, desinformação, porque enquanto estivermos assim, eles estão cada vez mais perpetuando desigualdades em países como o nosso. Gente, eu fico por aqui. Espero não ter sido muito longo o nosso papo hoje. Quero ver os comentários de vocês, podem mandar para cá. Muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos embora. Mais tarde, eu estou de volta com vocês no nosso encontro tradicional, tá bom? Tchau!